Estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal ver que a gente tá aqui. Live de encerramento do projeto Bonecando na Quarentena. Sim, a quarentena ainda existe. E estamos nela. Ai, gente, foi um projeto em tanto. Foram assim, essa coisa da gente ter que mudar o local de trabalho. Passou a ser em casa. 100% em casa. 100% adaptação. De certa forma, em casa sempre foi, mas não a coisa da apresentação. O ateliê, que aqui é o ateliê, desceu para a sala, desceu para a cozinha virou palco de teatro de bonecos. Nós não temos mais mesa. Nem fogão a lenha. Tudo virou palco. Estúdio 1, estúdio 2. Ai, gente, é bem complicado isso. Vamos avisar o pessoal que a gente está online. Projeto Bonecando na Quarentena. É sempre destacar, né? Patrocínio. Viabilizado através da Universidade Fevale Tech Park e Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. Faz parte do edital do FAC, Procultura Rio Grande do Sul. Isso aí, pessoal. Os editais que salvam. Que são a classe artística nessa época, nesse período de pandemia, né? Foi uma coisa que salvou muitos artistas. É isso aí, pessoal. Vamos esperar o pessoal aí entrar. Não sei se o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Tocar uma viola. Não, eu aprendi a tocar faz pouco tempo, não tá legal. Vamos ver, gente. Nem eu sabia que tinha tanto seguidor assim aqui. O projeto começou com aulas, fazer o boneco e depois o boneco atuar. Começou com várias aulas que seguem disponíveis. O projeto acaba e está tudo disponível. Aulas, moldes, tá? Todos que mandarem e-mail bonecando na quarentena @gmail.com ou pelo WhatsApp. Tá? Toda a parte de artesanato segue disponível esse ano que vem, tá lá para eternidade, enquanto o YouTube existir. Acho que ele não vai acabar, né? A gente nunca sabe, né? O pessoal já tá chegando. Vamos ver aí, a gente tá... essa época de pandemia aí foi um susto, sabe que de início eu achei que a gente não ia conseguir fazer mais nada. Eu disse, agora eu vou engordar, agora não vou sair mais de casa, porque eu vou ficar na frente da TV comendo e vendo TV. Mas apareceu essas pequenas movimentações, dando oportunidade pra gente. E saiu o Bonecando na Quarentena, que tá encerrando hoje. E que foi muito importante para o nosso crescimento profissional, porque foi um desafio alterar o público, né? Porque a gente ficava numa praça apresentando lambe-lambe, ou levava a caixa para algum lugar, a caixa de teatro maior, e de repente a casa toda virou ateliê. Tudo Casa virou ateliê. Virou palco, né? A gente estava na rua gerando aglomeração. Né? Agora, mas aí a gente viu que tudo é possível. Não tem... Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente vai sempre arranjar um jeito de fazer. As fazer. coisas modificam, mas não pararam. Na realidade, ganharam mais volume, né? Porque pode parecer que não é muita coisa, mas a gente que faz tudo, assim, desde o artesanato, teatro, caixa, edição... tivemos que aprender a mexer, quer dizer, ele com mais som, edição, coisas bobas, uma marca d'água, então todo o processo... Foi tudo um desafio pra gente aprender, né, nessa época, assim. Então, vamos dizer assim, foi desafioso a palavra, mas a gente
foi até o fim e estamos concluindo mais um projeto que, graças a Deus, foi... Eu vou ver os outros canais ali, já Tá, volto e vou te passando. Como a gente está transmitindo também, em outros canais, então o César vai lá dar uma olhadinha, que ele é mais essa parte de informática, né? E vamos ver se tem alguma pergunta. O pessoal tá mandando pergunta, vamos ver, tá mandando, não tá? E aí, vamos ver, se aparecer alguma pergunta aí, eu toco, faz 3 dias que eu comecei, que eu aprendi a tocar o ukulele, nem sei falar o nome disso aqui, mas... Então vai 3 tocando dias. aí. Ah, tocar? Vou... Não, mas nem mandaram pergunta ainda? Sim, tem uma pergunta aqui, mas tem que ver aqui direitinho. Ah, meu Deus do céu, não, eu tô com vergonha de tocar. Agora eu tô com vergonha de tocar. Está Mas com é isso. transmissão em outros canais do Instagram, com algum atraso. E Eu vou falar um pouco das oficinas primeiro que a gente fez. Bom, as oficinas a gente começou... A primeira foi uma bonequinha. Eu usei como exemplo essa daqui. que está no Lambi Lambi do Pequeno Príncipe. Sim, ele é o Pequeno Príncipe da primeira caixa que eu fiz de Lambi Lambi. E ele é o Pequeno Príncipe. É uma gracinha, gente. A gente colocou uma vara de guarda-chuva e manipulo pela vara. Bom, a que eu fiz na sala de aula, né, na aula, foi essa daqui, que ficou pronta, né? Bom, depois fomos para os fantoches. Bom, comecei com ouriço, eu já tinha o ouriço pronto, e aí fiz a ouriça, né? Tinha que fazer um parzinho, né? Não podia ficar assim solteiro. Que também são personagens do teatro de bonecos. Sim, a gente espetáculos. fez um... Eu estava aprendendo a falar espanhol há 3 meses e o César já me colocou falando espanhol e tudo isso. Meu Deus do céu, foi um Deus dos acudos. Estrearam no Festival Charlot. Isso, também foi uma oportunidade bem legal. Aí fiz o sapinho também. Bom, aí a última aula foi o meu Gaudério. Ó, esse aqui era o Blau. Sim, foi tal. As oficinas foi para criança, qualquer um que tiver vontade de fazer, tá disponível no canal do YouTube. As aulas, todas elas, você aprende a fazer, eu posso enviar os moldes por e-mail, né? E eu tenho... Aí eu fiz o Gaudério. Ó, e a gente usa também o cabo de guarda-chuva para segurar ele, para manipular. Bom, só que esse aqui eu já tinha pronto. Olha o bigodudo. Todo gaúcho tem que ter bigode, né? Não pode deixar. Bom, aí o que saiu pronto foi esse aqui. Aí esse aqui, agora como é que é o nome dele? Como é que é? Bonifácio. Bartolomeu Bonifácio. Isso. Porque pareceu que ele ia entrar assim, pareceu que ele ia ser como é que é o nome? O Licurgo. Junto com o... Guri de Uruguaiana. Que foi inspirado no Guri de Uruguaiana. Que eu acho esse cara fenomenal. Já que eu tento fazer a voz, tentando alcançar um pouco o jeito do guri. Claro, nunca um boneco sai igual ao outro, né? Vocês podem ver a diferença, o cabelo, tudo, foi feltragem, né? Então, ele não sai igual, né? Só que esse aqui, ele já estava pronto, ele já é um nosso boneco ator já faz algum tempo. Ele participou do espetáculo de... Como é que é o nome do espetáculo? Da Festa de São João. A Lenda de Boi Bumbá. A Lenda do Boi Bumbá. Ele e a Annelise, que é outra boneca que eu não deixei... Porque hoje ela tá demais, ela tá entrando em tudo, a Annelise. Então tem que dar uma segurada naquela boneca. Senão não dá, né? Então a gente colocou... ele para contar a história. Então ele agora é vô
da Annelise, né? Uma coisinha assim, ó, o chimarrão, ele tem a cuinha dele de chimarrão, que nessa pandemia ele não divide com ninguém. Então, assim, são tudo aulas que estão disponíveis no YouTube para você fazer também em casa, se você quiser. Fantoche criança pode fazer. Também não precisa de costura, dá para fazer colado, fantoche. E eu escolhi animais. Na verdade, o projeto nasceu para quê? Quando a gente pensou nos bichinhos, foi pensando na fauna daqui da região, né? E porque ia ser apresentado presencialmente, então a gente seria aqui na região. Projeto que está suspenso por causa da pandemia, mas já está pronto para sair, que são os bichinhos da Serra Gaúcha. Isso. Né? Bichinho de canela e bichinho de gramado. Isso. Fauna silvestre. E então tem mais bichinhos lá pronto, que é o porquinho, o tucano, agora não me lembro Jaguatirica. mais. Jaguatirica, minha jaguatirica, gente, ela é assim, ela chega chegando. É que eu não trouxe ela para vocês verem, mas porque ela não... Tem uma pergunta aqui. Qual a pergunta? Por que contos gauchescos? Carla. Porque a gente escolheu contos gauchescos para ensinar. Vai chegar com atraso, porque tá... Tá, o que acontece? No meu ensino médio, ele era um livro, uma leitura obrigatória para vestibular. E a gente passou todo o ensino médio estudando os contos gauchescos. E era um escritor pelotense, eu sou de Pelotas, né? Era um escritor pelotense e não era só as obras dele que a gente estudava. A vida dele também a gente ficou sabendo um pouquinho. Bom, eles tinham os contos deles valoriza muito a tradição gaúcha. Claro, vamos pensar assim, que ele é um cara que nasceu no século 1865, se não me engano, que ele nasceu. E então imagina naquela época, para hoje a realidade era totalmente diferente. Então é o retrato daquela época, né? Mas vamos dizer assim, algumas falas, alguns termos gaúchos, tudo já algumas coisas ainda a gente vive, né? Oi, paninhos. Bom, e aí então, e tinha vários contos, e a gente selecionou alguns, né? Contos assim para que fosse... Tem até em relação aos contos, tem aqui escrito qual dos contos que emocionou mais. Não sei se minha voz está saindo. Eu acho que sim, espero que sim. Laura. Laura? É Laura? É. Tá. Bom, os contos que eu não sei, eu tenho emoção bem assim do Mate do João Cardoso, eu acho muito engraçado. E é uma coisa bem leve, aquelas coisas... Eu me lembro até da professora falando do Mate do João Cardoso, da realidade da época, né? Que não tinha jornal escrito, que não tinha jornal... A rádio, era tudo muito difícil. Então, quando passava alguém por lá na frente, na porteira da fazenda, eles puxavam logo para dentro, convidando, faziam tudo, a pessoa se sentia muito bem. Isso, se hoje a gente faz, a gente pode até morrer, né? Eu posso dizer que emocionou mais a 300 onças, que fala de suicídio, né? Ele perdeu os dinheiros... As onças, né? Que era o dinheiro. E... eu tô entrando aqui. E ia se suicidar, e daí a pessoa que achou devolveu. Né? Eu achei uma lição, né? E ele chega próximo do suicídio. Interessante assim destacar esse boneco para mexer com ele, a interpretação. Eu sempre penso numa postura mais cômica, né? Gaúcho, bigodão, aquela coisa de guri de Uruguaiana. Para quem não é do sul,
Procura o perfil, é Jair Cobb, Guiri de Uruguaiana, é um comediante bem interessante. Eu gosto muito dele, acho que eu acho assim, só de não fazer gaúcho gay pra mim, nada contra os gays, mas pô, por que gaúcho tem sempre que ser gay? Não, por favor, não, mas assim... E daí o boneco cômico, ele entra nesses contos que são tensos, aborda coisas bem fortes até. A gente até tem que dar uma... É o retrato de uma época, porque no caso do conto 300 onças, quando ele perdeu as 300 onças, né, nossa, era a honra dele. Ele ia chegar na casa, no patrão dele dizer que perdeu, o patrão não ia acreditar nele, ia dizer que ele roubou, mas sabe aquela coisa de honra, de ser honesto, nossa, chamar de ladrão era uma vergonha. Não tinha, né? O Paninhos Canela perguntou aqui alguma coisa. Quanto tempo... lê. Quanto tempo para fazer um boneco e o valor que fica? Bom, varia. O tempo... Começa do mais baratinho. No caso esse daqui, eu faço ele faço 3 ou 4 em uma tarde. Eu acho que o primeiro que eu fiz... Eu levei uma tarde fazendo. E vou dizer uma coisa, fazer o boneco não demora. O que demora é você cortar os tecidos. Cortar o feltro. Isso demora pra caramba. Porque por mais que você tenha facilitado moldes, essas coisas assim, demora pra cortar. Depois pra costurar, pra encher, já não demora tanto. Vai. Aí o trabalho aparece rapidinho, né? O boneco gaúcho, esse eu diria assim que é uma tarde, até para iniciante, assim, vamos dizer assim, umas 6 horas para fazer um boneco, tá? Finalizando o olho, pintando o olhinho e tudo. Os fantoches, eu diria que é uma coisa assim, semelhante ao boneco, porque eles existem, são bonecos, existe um detalhe, corte... por exemplo, o ouriço tem as patinhas, essas partes aqui redondinha, parte redondinha do pé, detalhezinho do nariz, o olho, tudo. É claro que tem coisas que facilitam, por exemplo, o sapo, não dá pra ver aqui. Quer que eu tire? Olha, eu acho que eu tenho que virar. O sapo, por exemplo, é um olhinho móvel, já é menos uma coisa para você fazer, né? O ouriço eu cortei, né? Então, vai do que você pretende colocar, né? Um abraço para Paula Reis. Abraço, Paula Reis. Um beijão, tá? E com relação a, assim, demorar... Por exemplo, se você for trabalhar com criança, né? Colocar a criança para fazer os fantoches. Que pode também, tá? Você não vai costurar. Eu usaria cola quente, né? Eu não me animo, eu falo isso assim. Oi, Rosi, tudo bem? Nós estamos encerrando, vamos repetir um pouco para quem está chegando agora. Essa live é de encerramento do projeto Bonecando na Quarentena, um projeto que foi financiado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Fevale. Isso. Né? Então, a gente teve aulas de artesanato, bonecos, tá? Gi, linda! Migona da minha vida, minha amada. Então a gente fez o artesanato e quando saiu o boneco Bartolomeu Bonifácio, ele começou a contar as histórias, né? Os contos gauchescos e lendas do Sul, do Simões Lopes Neto. Nós tem uma pergunta aqui de... Qual pergunta? Não. Vocês conheciam os contos e as lendas? O César, acho que não. Eu não conhecia nada. Só as lendas, né? Negrinho no Pastoreio, algumas coisas. Salamanca do Jaral nunca ouvi falar. E é uma oportunidade, né, da gente conhecer a cultura gaúcha. Eu que sou de São Paulo, sou de Santos,
né? E a gente vai conhecendo muita coisa, né? Inclusive as palavras, né? Sim, É um desafio ele falar teve muita aquilo, dificuldade de falar algumas coisas, né? assim, foi muito... Em todas as histórias a gente colocou um dicionário gauchês que tem os termos. É porque ele queria né? entender. Né? E serve para mim e para todo mundo que não... Não, mas tinha coisas que nem eu lembrava o que significava. Então foi uma redescoberta para mim também, né? Termos gauchescos, essas coisas assim. Teve coisas. Boa noite, Selma. Seja bem-vinda. Essa é uma live. Vou falar de novo para quem tá chegando. Nós estamos encerrando o projeto Bonecando na Quarentena, um projeto que foi financiado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, e em parceria com a Fevale, né? Então... Um projeto com aulas de artesanato e teatro de bonecos. Isso. Resumidamente. E os contos que a gente escolheu para os bonecos contarem para nós são do livro Contos Gauchescos e Lendas do Sul, do escritor Simões Lopes Neto. É um escritor pelotense, né? Já bem... como eu sou gaúcha, sou de Pelotas, ele é bem familiar para mim, né? Mandar mais convites? Tem como? Não sei se não. tem. Tá. Tá. Tem uma pergunta, Silvana, como foi falar, até a gente já falou um pouco, né? Tantas palavras em gauchês. Se o pessoal no sul entende essas expressões. Olha, eu acho que as pessoas mais antigas, sim. Elas entendem sim, tá? As mais novas, só se for assim de famílias ligadas à cultura, né? A cultura da região, da tradicionalista. Mas eu, assim, muita coisa eu lembro dos meus pais falarem, assim, como é que é? Nas aventuras dele, aquelas coisas assim. Então, é bem... Eu acho que algumas pessoas talvez seja nova, mas tem sim, tem pessoal pessoas mais que jovem tem coisa que não sabe. Oi, Selma. Sim, ó, no YouTube tem o meu canal da Iene Clique Arts. Lá estão as aulas do boneco Fuxico. É bem fácil. Porque assim, as aulas foram pensadas para todos os níveis, assim, para as pessoas conseguirem acompanhar. Elas são divididas em módulos, tá? Para a pessoa não se perder. A gente sabe que a tecnologia nem sempre nos ajuda. Então, tem os moldes estão disponíveis, qualquer dúvida tem um e-mail só para isso, daí bonecando na quarentena @gmail.com. Isso. Eu passo, deixa eu ver, Selma. Isso. Se quiser, eu acho o seu contato, eu te mando depois os links. César faz isso para mim, ele é o que mexe nessas coisas, assim, sabe? Porque eu sou meio bagual nisso, sabe? O negócio, eu não tenho controle do negócio, mas vai chegar. E o Blau também é uma das aulas para fazer esse boneco. Só que assim, eu não mostrei como é que eu faço essa parte para manipulação de teatro de bonecos, mas não precisa. Eu tenho bonecos que ainda não tem esse ajude. É que ele é um charme, gente. Eu amo o boneco Blau. Amo. Tá? E caso queira, todos têm a disponibilidade dos moldes. Sim, né? sim. Moldes em tamanho real, é isso? Sim, os moldes em tamanho real a gente manda, tá tudo escaneado, a gente manda por e-mail. Selma Coelho Lima, ela mandou o e-mail dela. Beleza, faz o print da tela para não... Sim, eu mando hoje mesmo aí pro seu e-mail. Obrigada, Selma. Bom, e depois que o boneco nasceu, né, ele começou a contar as histórias. Falar em histórias, eu vou anotar lá um negócio. Fernanda, tá no outro perfil. Como está sendo esse período das gravações? Onde elas são feitas? Gente, pois é. Como nós falamos lá no início, o que aconteceu?
nessa pandemia aglomerações não são possíveis, né? Então a gente tem que fazer em casa, porque a gente não tem um espaço, um estúdio da gente. A gente tem a nossa casa, que é onde a gente faz, onde eu tenho ateliê, onde eu produzo tudo. E esse ateliê, ele não é assim aberto ao público, ele é uma coisa bem de casa. Então, assim, eu não tenho mais mesa na cozinha para fazer as refeições, porque tem teatro em cima. Fogão a lenha faz tempo que a gente não acende, porque virou palco também de boneco, de teatro. Então, assim, tudo virou virou teatro em casa, virou ateliê, teatro, tudo. Não tinha mais o que era a única coisa que a gente podia fazer. E vamos dizer assim, foi um desafio, foi um baita no desafio a gente começar nessa nova modalidade, porque assim, teatro lambe-lambe, que é o que a gente faz também, ele é um teatro em caixa pequena, uma cena em caixa pequena, que a pessoa tem que ver, ela tem que espiar. E aí agora a gente teve que adaptar, levar a câmera pra pessoa, a nossa câmera pra pessoa ver. Então são tudo adaptações que não é impossível, a gente tem que estar aberto para todas as mudanças necessárias, né? A gente está vivendo um momento que realmente vai nos deixar, quando passar a gente vai ficar mais forte. Eu acredito nisso. Só uma para a Selma, eu mandei um e-mail só para registrar o e-mail dela. Depois eu passo as informações. Isso, Selma. Eu mandei um e-mail só para não esquecer, a gente deixar ali salvo. Já tá, o César enviou o primeiro contato para vocês. Aí logo vai vir todo o material das aulas, os links, tudo, tá? Que é gratuito, não tem custo nenhum para vocês. E as aulas são divididas em módulos para facilitar a construção, o processo de criação de vocês, tá? Assim não fica também muito cansativo. Acontecia muito lá no início, quando não tinha ainda essa possibilidade, a gente pegava uma aula para fazer em casa e aí tinha que parar, porque a gente, ainda mais quando é casa, tem coisas, a casa não é só trabalho, é família também. E aí quando a gente ia voltar, tinha que ver desde o início até chegar a parte que a gente parou. Aí às vezes até cansava, né? Mas agora, podendo dividir em módulos, a pessoa não fica estressada para concluir o processo. Ela pode ir aos pouquinhos. Outra pergunta, não sei quanto tempo tem, daqui a pouco a live é 1h e não sei. Eu não sei nem se vem mensagem pra gente pra dizer que vai ter que terminar. Vai cortar quando... Aí, onde tá a Me perdi. Perdeu? Então daqui a pouquinho... Como é feita a escolha dos nomes dos bonecos? Gi. Bom, a escolha dos nomes... Bom, a Annelise, ela veio de um espetáculo para Páscoa, né? E aí a gente pesquisou como a gente ia contar a história da tradição de um local. A gente procurou nomes daquela tradição, não sei, cultura alemã? Sim, cultura alemã. Né? Tem um significado. Annelise, que eu não me lembro agora do significado, mas tem... O Blau, foi escolhido Blau porque ele é o personagem principal do livro Contos Gauchescos, né? Então, a gente se inspirou fisicamente no físico no Guri de Uruguaiana. E o nomes, trejeitos, assim, a gente procurou fazer para esses contos, pensando no Blau, né? No personagem do livro, que conta, o que narra as histórias, né? E, bom, o Blau foi uma inspiração, assim... Do próprio livro, do próprio livro. Que vai ser
foi contada essa história. Aquele gaúcho de raiz, sabe? Gaúcho da gema. Tem um carioca da gema, gaúcho de raiz, porque ele é apaixonado por chimarrão, o cavalo, ele não tem cavalinho dele agora porque o ambiente aqui não permite mais muitos personagens entrarem, porque a casa tá pequena já. Gente, assim, a sala não tem mais sala. Se eu tiver que receber alguém, quem faz a voz do Blau é o César. Ah, que barbaridade, tchê. Que coisa séria aqui. Arranha toda a garganta. Ele, pra gravar, assim, tem que ser no máximo 2 por dia, que ele fica com a garganta bem doída, né? Mas... Foram 3 histórias gravadas nesse projeto. É. Não entrou todo o livro. Tem possibilidade de mais uma segunda temporada, quem sabe? Sim, porque assim, a gente selecionou como é uma coisa online, vai ficar disponível para todo mundo, não tem como a gente limitar a idade de quem vai acessar. Então tem algumas histórias, eu acho muito pesada. No caso, no Manancial, eu amo aquela história, acho muito bonita, né? Mas é uma tragédia, né? Todo mundo morre no final. Sim, nas aulas são esses mesmos bonecos que eu tô apresentando aqui, né? Só que assim, o Blau, ele era o modelo. O Bartolomeu Bonifácio foi o que nasceu durante as aulas, tá? Os fantoches, a mesma coisa, tá? Esse aqui foi o exemplo, tá? E saiu essa daqui, a menininha. Eu disse, eu tenho que fazer a menininha, né? Pra fazer um casal, né? Mas o modo de fazer é o mesmo, tá? Vamos ver mais de perto o ouriço, né? Eu sou destra, então... Esse aqui é o ouriço. Que não tem dificuldade de fazer, é muito gostoso. Claro, é demorado porque eu gosto de fazer à mão os pontos, né? Todo corte, ele é manual, não tem aquela máquina que corta perfeitamente, que tu põe ali no computador, põe na máquina para cortar e o negócio corta perfeitinho. Não, eu não tenho, é tudo à mão mesmo, tá? Eu ainda não sou adepta dessas tecnologias, né? Então, é por aí. Mas assim, não é... O demorado é o costurar e o cortar, né? No caso, costurar é bordar, alguns falam bordar, né? Mas, ai, gente, tô muito feliz com essa monte de gente entrando e saindo aí. Essa aqui é a nossa ouriça, né? A diferença do ouriço, vocês podem ver, nos fantoches não teve muita diferença, ó. Meio que ficaram bem idênticos. Ó, o César tá dizendo que tá transmitindo aí nos outros canais. Ai, caiu. Fantoche. Ai, eu tô velha. Ó, eles até que ficaram meio parecidos, né? Isso aí, o César tá falando aí que depois vai estar disponível offline para todo mundo. Quem não pôde assistir, não pôde ir até o final. Afinal, é um horário bem concorrido, né? O pessoal faz tudo nesses horários. Mas é isso, né? Tem mais alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Eu só tô pondo o e-mail aqui, já vou... Ah, tá. Bom, então... Vamos para quem tá chegando agora, tá? E a live é de encerramento do projeto Bonecando na Quarentena, um projeto que foi financiado, um projeto aprovado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Fevale. Então, foi uma coisa assim
fenomenal, uma coisa muito bem boa hora, porque como eu falei lá no início, quando começou essa pandemia, eu achei que eu ia ficar engordando na frente da TV, assistindo Netflix, né? E aí apareceram essas oportunidades que nos fizeram crescer, nos tiraram de todo esse apreensão, né? Porque a gente achou que não ia dar em nada e aí de repente, mas assim, nos cresceu porque a gente aprendeu a mexer com outras coisas. A gente teve que aprender a editar vídeo, a gente teve que descobrir a melhor maneira de gravar, como é que funcionava a gravação em Instagram e em YouTube, tudo diferente, no Facebook. Cada rede social tem o seu jeito de como lidar. Sim, que o projeto foi inteiro por partes até, né? Mas nas 3 redes sociais. Isso, né? O nosso YouTube começou praticamente do zero. A gente sempre trabalhou muito com Facebook. Espero que saia tua voz. Vou repetir caso não tenha saído. Assim, o nosso canal no YouTube, ele é um canal recente, tá? Ele é bem novo e então assim, é do zero. Práticas em filmagens a gente está aprendendo agora, tá? Edição de vídeo, colocar a marca d'água, colocar a musiquinha, tudo a gente aprendeu agora. Quer dizer, mais o César, porque eu não... Até sabia alguma coisa, mas eu não curto muito essa parte de informática. Mas eu posso dizer assim, quando eu estava estudando lá em Santos, um professor chegou para nós e disse assim, quando você erra e fica irritado com o seu erro, aquilo te faz mal, você não está na área certa. E eu fiz curso na área de tecnologia, na área de TI, e eu me irritava muito quando eu errava. Aqui, no teatro, no artesanato, quando eu erro, eu disse, isso serviu para ir. Aprendi que dessa maneira não dá porque sai assim. Eu não me irrito com meus erros. Eu levo para o lado de agregar conhecimento. Então, eu disse, tô na área. Descobri o que realmente me faz bem. Então, Lilinhas Bonecas. Thaís, seja bem-vinda. Essa é uma live, vou repetir, de encerramento do projeto Bonecando na Quarentena. É um projeto que foi aprovado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Fevale. E esse projeto ele não morreu, ele continua. Aulas de artesanato, onde eu fiz a bonequinha fuxico, coisas assim. Eu pensei quando a gente escreveu o projeto, a gente pensou assim, pegar pessoas de todos os níveis, né? Essa bonequinha fuxico, tá? Depois a gente fez os fantoches. A gente pensou em animais da nossa fauna, da região da nossa... Animais silvestres. Animais silvestres da nossa região. E saiu o boneco, o fantoche ouriço. E teve o sapo, que aqui tem uns sapões assim que eu vou te falar, né? E o sapo, tá? Então... E depois a gente fez o Sr. Blau, que é um boneco inspirado no guri de Uruguaiana, né? E como a partir do momento que a gente construiu o Blau, ele começou a contar as histórias, os contos gauchescos e lendas do sul, tá? De Simões Lopes Neto, né? Eu me lembro dessa literatura pra gente, era uma leitura obrigatória para fazer vestibular. Hoje já nem sei mais como é que funciona, se ainda está incluso na grade curricular a leitura desse livro. Mas é algo bem folclórico, né? Bem presente na cultura gaúcha. Tem muita coisa ali que eu, pelo menos, ainda
ainda vivo, né? A paixão por chimarrão, o mate do João Cardoso, que não saía nunca, né? O 300 onças, um saudosismo daquela honestidade, daquela, né? Não pegar o que não era seu. Então... E um projeto que saiu junto com a Semana Farroupilha, né? Que é uma data muito importante aqui para o Rio Grande do Sul. Sim. Então, assim, as aulas elas são divididas em módulos para facilitar a construção e a produção o processo, né, de fazer os bonecos, tá? E tem os moldes disponíveis, é só mandar um e-mail para mim, tá? Um e-mail que é só para isso, bonecandonaquarentena@gmail.com. Tá? É tudo gratuito, tá? Vocês têm acesso, vai estar lá disponível pro resto da vida, tá? E depois, quando construiu o Blau e o Bartolomeu Bonifácio, que é o irmão dele, né? Ele ainda tá sem sapato. Ainda a gente pode falar assim, ó. Artesanato não é construção em série. Então, um é diferente do outro, né? Então, você tem um produto para quem vive de artesanato, para quem gosta de artesanato, você pode ter certeza. Se você é fã de comprar esses produtos, você tem uma coisa única. Você não vai, ninguém vai ter igual o seu, tá? Porque ele não tem como. A gente sempre, quando vai fazer um outro, o olhinho sai de um jeito, é coração, tá? Aliás, o gaúcho, ele está dentro da Expo... A 30ª Expo Arts. 37ª. 37ª. Que é a Feira de Artesanato Gaúcho. Isso, tá? Bom, eu não sei, não recebi nenhum aviso aqui, eu acho que ainda tem tempo. Eu tô com medo que acabe o tempo. Luciana, de quem geralmente saem as ideias? Olha, é conjunto. Um fala uma coisa, outro vai construindo. Né? Vamos dizer assim, nesse Bonecando na Quarentena, usar o livro Contos Gauchescos, eu influenciei bastante na escolha desse tema, desse argumento, né? Mas, por exemplo, no Viva São João, é o César que criou todo o espetáculo de bonecos ali. Então é uma coisa bem dividida, né? Eu procuro colocar, eu falo assim, eu procuro colocar coisas da minha vivência, do que eu vivi, né? Na minha infância, aquilo que foi presente, né? Então, porque assim, a arte faz parte da minha vida desde que eu tinha 8 anos. Porque eu me lembro, eu não sei quem é da região, eu estudava na escola estadual e quando eu tinha 8, 9 anos, começou o projeto Escola Volte a Cantar, tá? E esse projeto tinha violão, que foi onde eu aprendi a tocar violão, e coral. Bom, ali eu adorava aquilo ali, aquilo era a minha vida, né? E foi um processo muito legal da arte na minha vida, porque Leandro, seja bem-vindo. Esse projeto Escola Volte a Cantar, que eu comecei a participar do coral e aprendi a tocar violão quando eu tinha 8 anos, né? Foi muito importante porque esse projeto me fez melhorar nas outras matérias da escola, porque aquilo exigia uma disciplina, porque eu só podia participar daquilo se eu tivesse nota boa. Então eu comecei a me comprometer mais com as matérias da escola. Foi muito bom, disciplina, tudo, foi muito legal, né? E a arte envolve, por exemplo, esse projeto envolve o artesanato, que no fim é uma renda, é um trabalho manual, é uma ocupação. Teatro de bonecos, que envolve imaginação, e tem muito de uma coisa que às vezes parece que se perde, mas está sempre lá atrás, vivo, que é a literatura.
né? Sempre com a literatura. A gente trabalha muito com o Pequeno Príncipe, né? Folclore também, que envolve a riqueza, né? A nossa essência. O Brasil é bem rico em folclore, né? E a gente acaba nesse assim, porque tudo começa com muita pesquisa, né? As coisas não são jogadas assim do nada, né? E a gente percebe assim que algumas lendas, elas não são só daqui. Elas são de outra parte do Brasil e às vezes a gente descobre que até de outros lugares do mundo também tem algumas coisas, né? Então... vai tendo transformação de local para local e isso enriquece, na realidade não enfraquece, porque vai enriquecendo, porque vai tendo, né, cada local vai tendo a sua versão, adaptação à cultura de cada povo, né? Por exemplo, quando a gente pensa assim, quando a gente pensou nos teatros, nos fantoches, valorizando a fauna da nossa região, a gente pensou para uma coisa para agregar na sala de aula, para professores trabalharem, isso iria ajudar. Porque qual a criança que não se encanta e não memoriza mais fácil com bonecos, né? Então, é interessante. É isso aí, Thaís. É impressionante como criança, ela... né, folclore do Sul. Eu não vejo mais a minha filha nessas aulas dela. Agora ela está fazendo magistério. Mas eu ainda não enxerguei ela trabalhando essa parte de folclore, né? Faz muito tempo que eu não vejo ela falar do Dia do Índio. Faz muito tempo que eu não vejo ela falar do Negrinho do Pastoreio, da Boi Bumbá, essas coisas assim. Que a gente enxergando o mundo todo, mas com o olho sem se perder. Por exemplo, é mais fácil às vezes... nada contra, adoro um elefante, um tigre, mas às vezes há um porco-espinho, não sabe o que é, vê aquele bichinho que às vezes até está atropelado, que bicho é aquele? Ninguém sabe o que é, né? Então a gente começou a fazer o fantoche... sem contar os preconceitos, né? Por causa do coitadinho do gambá, né? A gente vai fazer em breve um fantochinho de gambá também. Né? Mas porco-espinho, jaguatirica, essa fauna local... que está do nosso lado e às vezes a gente não sabe valorizar, não conhece inclusive, né? Por isso que eu gosto tanto do Gramado Zoo, né? Porque a ideia é valorizar os animais da nossa... eles já abrangem mais, acho que o Brasil, né? Sim, o Gramado Zoo é só animais brasileiros. Então é muito importante ser mais... que interessante. A minha filha, ela tem 15 anos, né? Ela tá fazendo ensino médio, tá fazendo que agora é o curso normal, né? Mas assim, há muito tempo eu não vejo ela falar assim. Ela entrou agora esse ano. E eu acho importante, eu acho que todo ano tem alguma coisa, todo ano tem o Dia do Índio, o Dia da Água, o Dia da... sabe? São datas que... e já faz algum tempo que, acho que desde a 7ª, 6ª série, eu não vejo ela falar muito nisso não, né? Independência do Brasil, o dia do soldado, nossa, eu me lembro de tanta coisa que a gente fazia, não era só Dia dos Pais, Dia das Mães, não é só a parte comercial. Né, o Natal, e eu me lembro que não era, junto com isso, junto com o folclore, vinha história, né, porque, por exemplo... no caso do Blau, ali do mate do João Cardoso, a professora contava, naquela época não tinha jornal, não tinha rádio. Então, o que eles faziam para saber notícias do mundo? Passava alguém lá a cavalo, eles se convidavam para entrar. De onde você está vindo? Quais são as novidades da cidade? Fica mais um pouco. Eles davam... alimentação, descanso, para a pessoa... exatamente, né, Thaís? Exatamente. Mas a gente vê assim, são coisas, pelo menos, que eu me lembro que marcaram, né, o meus artesanato, né, da época de que eu era criança, tudo foram as coisas que mais... a aula de artes foram as coisas que eu mais memorizei. Destacando também a cultura indígena, né? Que a gente... contos gauchescos, lendas do sul.
dentro do trabalho teve a lenda da erva mate, que é o único que não está nesse livro de Simões Lopes Neto, mas a gente colocou porque é muito forte a cultura da erva mate e muita gente não sabe nem por que toma, e a gente tem muito da cultura indígena, né? Que às vezes fica... O pessoal nem sabe que está falando uma palavra indígena, às vezes de uma rua, de um local. No caso da erva mate também, que é onde a gente trabalhou, né? Do dia a dia, né? Sim, exatamente. A cultura, verdade, Leandro. Né? E a gente precisa, assim, algumas coisas, elas precisam serem preservadas, né? As aulas de artes foi uma coisa assim que eu me lembro assim de trabalhinhos, de várias coisas, até de fazer presente para pai, para mãe, né? De algumas coisas, uma coisa assim, ó, aquelas cestas de jornal que a gente fazia com canudinho, né? Aquela trama que a gente aprendia a fazer, tem coisas que hoje eu me vi reutilizando aquela traminha, só que agora eu faço com tecido, os corações entrelaçados, também um artesanato com tecido, né? Então são coisinhas assim que eu tive uma facilidade para aprender a fazer esse artesanato, porque eu tive uma boa experiência, uma boa professora, né? Naquela época é muito legal. E criança, gente, ela tem que ser estimulada, né? E às vezes a arte ajuda bastante nisso. Uma pergunta da outra sala Veridiana. Se pensa em levar esses trabalhos para escolas? Nós temos alguns projetos que estão parados, justamente porque é presencial, né? Então, por causa dessa pandemia, o negócio está... E a gente sempre procura trabalhar em escolas. Já está aprovado pela Prefeitura de Gramado, a gente deve estar, não sabe quando, né? Mas já está certo tudo, inclusive a aula de fantoche, os bichinhos. Vai ter aula de bonecas. Teatro lambi-lambi, bonecos de tampinha, né? Até essa coisa assim de reciclar. Reaproveitar material. Reaproveitar. Que é o que a gente trabalha muito com isso. O termo reciclar está errado, é reaproveitar. Né? Mas é interessante assim a construção de... E o trabalho é para ser feito nas escolas do município, pelo menos inicialmente, o que já está aprovado, da cidade de Gramado, aqui do Rio Grande do Sul. E a gente sempre... a gente sempre procura pegar bastante coisa, assim, né? Agregar tanto a parte que eu sou mais, assim, artesanato, com o teatro. Eu ainda não me animei a dar aula de teatro. Mas uma hora sai, né? Mas assim, o artesanato, que é mais a minha área, assim, eu procuro sempre, porque vamos dizer assim, eu tento dar foco ou para criança, como um material auxiliar, né? Ou para geração de renda, né? Ou educação ou no CRASA, né? Então, porque é também uma forma, assim, né? De você... fomentar a renda nesse momento de desemprego, né? Existe uma opção de... que a gente não tem que só dar o peixe, né? A gente também tem que dar a vara, ensinar a pescar. Recicle, reuse, evitar essa coisa de consumismo. Tudo tem que ser descartável. A gente compra uma coisa... Bom, a gente sempre aqui procura comprar uma coisa que vá durar. Eu não quero mais ter problema com aquilo ali, né? Tão cedo eu não quero comprar outro guarda-roupa, né? Mas as coisas são feitas para serem descartáveis, então a gente... É complicado, né? Então, mas... É só falar, daqui a pouco cai, porque em 1 hora a live cai. Então deixar assim, avisado, né? Que tá tudo disponível nos canais. Essa live estará disponível nas redes do YouTube, Facebook. Sim. E no próprio Instagram. Qualquer dúvida, nós temos um e-mail só para as dúvidas referentes a esse projeto, que é o bonecandonaquarentena@gmail.com, tá? E as aulas são gratuitas, estão no canal do YouTube.
Acho que tem alguma... A gente também repostou no Facebook, né? Sim, YouTube. A parte de artesanato está no YouTube e no Facebook. Isso. Por causa da configuração do vídeo. No Instagram não deu. Agora, os contos, as lendas, que são os bonecos que contam, né? A diferença que a gente procurou colocar nesse projeto é que os bonecos contam os contos do livro. É uma coisa bem legal para criança. A gente procurou escolher, como eu disse, tem um conto que é muito, eu gosto muito, que me marcou bastante na primeira vez que eu li, que é No Manancial, mas era um conto que não era apropriado para colocar assim, porque era uma tragédia, coitadinhos, né? Então, bom, lembrando para quem está chegando agora, tá, que esse projeto, essa live de encerramento do projeto Bonecando na Quarentena, um projeto que foi aprovado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura, em parceria com a Fevale. Agradecemos imensamente essa oportunidade. Esse projeto foi um desafio em tanto, saímos bem melhor do que a gente entrou. A gente aprendeu sabendo, a gente saiu melhorando a parte de vídeo, coisa que a gente nem pensava em fazer, som. Aprendemos que a mesa da cozinha também serve para fazer teatro, que o fogão a lenha também é palco, né? E que os bonecos estão em toda a casa. Nós não temos mais a nossa casa, agora é a casa dos bonecos também. Que os bonecos não pararam. Os bonecos não pararam. Até a Veridiana também perguntou qual o próximo trabalho. Tem muita coisa. Na verdade a gente não parou, né? Houve uma parada inicial na Páscoa. A Páscoa foi muito... Foi traumática. Foi traumática porque foi um impacto assim, né? A gente perdeu o serviço nas 3 cidades daqui. Nova Petrópolis, Canela e Gramado. E a partir dali não houve nenhuma parada mais. Sim, valores abaixaram, renda assim abaixou, mas o serviço aumentou muito. E tudo feito de casa. A gente festivais, Festival Internacional de Charlot, Festival de Teatro Lambi Lambi. Sim, que o César me cadastrou, só com 3 meses que eu estava estudando espanhol. Eu fiz espetáculos em espanhol. Não sei como que saiu. Espero que os coitados, eu não quero ofender ninguém, tá, gente? Mas assim, me perdoe se eu falei alguma palavra em espanhol errada. Mas... E cada trabalho gera um estudo, um aprendizado, né? Tudo vai enriquecendo. A gente vai se enriquecendo a cada função, né? Que a gente pega. Então vai ter tem o de Gramado, que a gente está tentando ver se transforma ele em virtual, que é o Arte por Toda Parte, todo dia tem arte, que envolve desenho, artesanato, teatro de bonecos, Teatro Lambi Lambi, que esse ano completa 31 anos. Tô falando rápido que vai cair já a live. E tem bastante coisa acontecendo, tudo virtualmente até então. E assim, claro que tem projetos que a gente tá tentando, mas assim, não convém falar agora, porque é uma coisa que está incerta, não tem por que gerar expectativa, né? Mas tem muita coisa aí que a gente tá de olho em tudo, né? E a gente gosta de fazer isso, então tudo que vier a gente tá pegando, a gente tá traçando tudo, né? Então, a ideia é essa, né? Sempre procurar fazer coisa pra família, dedicar a coisas assim compartilhar a arte, compartilhar o conhecimento, que a pessoa consiga fazer, caso tenha interesse. Às vezes ela não tem interesse, só quer se divertir, beleza? Mas a pessoa tem aquela opção de seguir. Vamos gerar concorrência, que alguém faça também, né? A gente está fazendo, ela fez um bonequinho, se daqui a pouco aparecer alguém, opa, fez o bonequinho, que bom, é isso que a gente quer. Sim. Gerar concorrência. Porque assim, ó, eu não vejo como concorrência. Mas é uma concorrência de ter mais gente, porque isso fortalece. Eu não enxergo nunca concorrência, eu enxergo colegas, né? Que em algum momento eu tenho certeza que vai me ensinar alguma coisa também, né? Então,
Eu acho até assim, essa coisa que as pessoas têm de medo. Ó, 27 segundos restantes. Vai cair. Vai cair, vamos Encerramento. agradecer. Projeto Bonecando na Quarentena, live de encerramento. Gratidão a todos, patrocinado pela Universidade Fevale, Fevale Tecparte, Fundo de Apoio à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada essa parceria, muito obrigada a vocês que nos prestigiaram. As aulas estão disponíveis no canal do YouTube, gratuito. E Facebook.